Hoje eu vou compartilhar com vocês um ensinamento que eu recebi de uma plantinha. Eu amo as plantas, aqui em casa eu cultivo várias, e eu passei por um processo com uma plantinha aqui, gente, que eu aprendi tanto. E eu acho isso tão bonito, assim, eu acho isso tão especial, porque me conecta muito com o momento presente, com a vida, com os seres, os ciclos naturais e me mostra como que algumas coisas funcionam na prática. A gente vai refletir juntas aqui, não é algo simples e bobo, é algo que é fácil de entender, mas muita gente não aplica na própria vida, que são os diálogos saudáveis, a resiliência, o autocuidado, a gente perceber qual é a hora de sair daquele lugar que a gente está que não está fazendo bem. Então, por exemplo, ela está aqui, a protagonista do vídeo está aqui hoje, é essa daqui, a asinha de dragão. É sobre ela que eu vou falar. Ela me ensinou, tá, gente? Ela me ensinou, foi muito especial o que eu aprendi. Quando eu peguei ela, eu ganhei uma mudinha bem pequenininha. E eu fui cuidando dela, ela foi se desenvolvendo, ela ficou muito lindona. Inclusive, eu sempre colocava ela nos vídeos mais antigos aqui do canal. Só que depois ela começou a passar por um processo de feiura, digamos assim. Ela ficou muito feia. Ela perdeu todas as folhas. E ela começou a ficar só o talo, assim. E eu fiquei muito preocupada. Eu fiquei, gente, mas como assim? O que que aconteceu? E aí eu fui buscando formas, né, de cuidar mais, de dar mais atenção, de entender o que ela precisava. Daí eu resolvi mudar ela de lugar. Fiquei pensando, vou mudar de lugar, porque talvez aqui ela não esteja satisfeita, não esteja recebendo a quantidade de luz que ela deseja, enfim. E nesse processo eu fui conversando com ela. Eu fui conversando, porque eu venho de uma família que é muito conectada com a natureza e minha avó, minha mãe, ela sempre tem essa relação com as plantinhas. Eu amo isso, eu amo ter herdado isso delas e eu também converso com as minhas plantinhas. Então eu fiquei conversando com a asinha de dragão, fui falando com ela, eu quero que você viva, eu quero que você cresça, eu quero que você volte a brilhar, ficar bonita. E esse diálogo, ele foi transformando o processo dela de renascimento, porque essa planta renasceu, gente. Eu achei que ela ia morrer mesmo. E ao mesmo tempo que eu ia vivendo isso com ela, eu ia aprendendo sobre mim, sobre as nossas fases, a nossa vida, o que que a gente passa. Que a gente também passa pelos nossos momentos de feiura, os momentos que a gente precisa renascer, que a gente precisa trabalhar a nossa resiliência. E ela foi me ensinando que tudo aquilo que eu fazia com ela era o que eu precisava fazer comigo nos meus momentos de feiura, nos meus momentos desafiadores, difíceis, aqueles momentos que eu penso que eu não vou dar conta. Porque eu tinha um diálogo muito saudável com ela. Realmente, gente, eu cuidava assim e estava sempre ali colocando palavra de amor, palavra de carinho. E a gente precisa fazer isso com nós mesmas também. O poder da palavra é energético, é energia. Tudo que a gente coloca para fora, tudo que a gente fala, já está vibrando numa frequência. Os sons, todos os sons da natureza, as músicas, tudo isso molda as nossas emoções, molda como a gente se sente, porque nós somos praticamente água, né? O nosso corpo é, sei lá, 70% água. E o som, a frequência do som vibra nas nossas células, nas nossas águas internas, e é isso que conduz tudo, sabe? E é isso que faz com que a gente entre em algumas frequências, por causa dessa sensibilidade que a gente tem no nosso corpo. Então, o poder da palavra, os diálogos que a gente tem com a gente mesmo, é muito importante. E os diálogos que a gente também tem com quem a gente ama, porque isso pode transformar a fase que você está passando, que aquela pessoa está passando, que aquela plantinha está passando, e usar as ferramentas que a gente tem, né? Por exemplo, eu tenho uma ferramenta de cura que se chama Shambhala. É uma energia sagrada, tipo Reiki, que é um instrumento de cura, um instrumento de proteção, para que as energias do amor incondicional
da chama violeta, trabalhem ali naquele processo de cura. Então, enquanto eu estava atravessando esse momento desafiador com a minha plantinha, eu também aplicava Shambhala nela. E foi um combo de coisas, né, que contribuiu para que ela voltasse, porque ela estava sem as folhas, ela estava totalmente feinha, e agora ela tá aqui, ó, cheia de folha bonita, renasceu, tá a coisa mais linda, tá se reestruturando cada dia mais. E hoje eu decidi falar dela porque me veio muito esse ensinamento, assim, né, da gente renascer. E eu também tô passando por esse processo. Eu tava vindo de um processo que eu também estava passando por umas fases em que eu precisava atravessar aquilo para alcançar o meu renascimento. E eu me vejo renascendo também. Esse vídeo, ele é um vídeo para te trazer uma frequência de tenha mais amor, tenha mais paciência, tenha mais carinho com você, com seu processo, com a sua travessia. Por mais difícil que ela seja, comece a cultivar diálogos saudáveis com você mesma, principalmente na frente do espelho. Se você se olha no espelho hoje e você não vê a imagem que você gostaria, começa a buscar por essa imagem falando bem de você mesma. Se você fala bem de você mesma para você mesma, você vai começar a mudar a realidade, o reflexo que você enxerga. Tudo, gente, a gente está manifestando o tempo todo. Tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, a gente tem que ter muita consciência com o que a gente quer ancorar aqui e agora. Hoje eu trouxe esse exemplo muito simples de uma planta, que na minha visão não é simples, porque eu estou muito conectada, né, com os seres, com o universo, com a natureza. Uma sacerdotisa, ela tem isso, né? Ela tem essa conexão com os elementos, terra, fogo, água, ar, é aquele momento de sentir a vida pulsando e quantas coisas eu aprendo com a vida por me colocar nesse caminho de sacerdotisa, de mulher conectada. Quando você começa a nutrir você mesma com palavras positivas, esse diálogo saudável, com a paciência com o teu processo, a resiliência, a força, a coragem, você começa a entender que essa fonte de nutrição, ela cresce e se expande para outras coisas na tua vida. E aí você consegue nutrir uma plantinha, tendo diálogos saudáveis com ela também. Você consegue nutrir um grupo de amigas, você consegue ter o teu grupo de estudos, como eu tenho o Clã das Sacerdotisas, que inclusive está com vagas abertas para o nosso grupo de estudos da medicina do cacau. A gente vai trabalhar também a escrita terapêutica, vão ser 3 encontros ao vivo comigo e essa guiança que transforma a minha vida, gente. Traz muita conexão mesmo com o meu próprio ser, meu próprio centro, com a natureza. Se você quiser saber mais para estar comigo no grupo de estudos, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição. E vamos junto, tá? O caminho de uma sacerdotisa é assim, cheio de conexão sagrada com a natureza, com ciclos, com a própria vida, um respeito pelo seu próprio caminho, pela sua própria história e um compromisso com o seu desenvolvimento. Toda vez que eu tô aqui gravando vídeo, toda vez que eu tô fazendo algum grupo de estudos no clã, eu tô afirmando tanto para mim quanto para vocês esse compromisso. Porque é só assim, gente. Só assim, é só se comprometendo com a nossa jornada, com a nossa evolução, com o nosso crescimento, que a gente consegue expandir, que a gente consegue se sentir parte de algo muito maior, porque a gente está conectada com o divino. Nós somos o próprio divino habitando a Terra. Então é muito bonito isso, é muito bonito aprender com a vida, com a natureza. O despertar espiritual, ele traz essa consciência de que nós não estamos separados de uma plantinha, de um bichinho, nós somos todos um, estamos conectados. E os aprendizados que uma plantinha está vivendo é os aprendizados que eu colho na minha vida também. E esse vídeo é para te trazer essa reflexão e essa conexão com a natureza, com a tua essência, com o teu processo que você está vivendo hoje. Você tem tido diálogos saudáveis com você mesma? Você tem tido paciência com você? Você sabe se acolher nos momentos desafiadores? Pensa sobre isso. Eu espero que esse vídeo venha te lembrar de você nutrir essa conexão sagrada contigo mesma e com todos os seres à tua volta. Um beijo no teu coração, deusa, e eu te vejo no próximo vídeo.